Eu sou a Joana, esse daqui é o Universo Fangirl. Você sabe que horas são? É hora de aventura! Hoje o vídeo é muito especial pra mim porque eu venho falar de uma série que, apesar de eu não ter assistido desde o começo, faz parte da minha vida há mais de 4, 5 anos e ela se encerrou, infelizmente, porque é triste, felizmente porque acabou de uma forma boa, não foi cancelada, não teve um final horrível, mas que pra sempre vai ter um lugar muito especial no meu coração. E todos esses personagens aqui dessa camiseta, todas as minhas decorações, todos os futuros cosplays, tudo fazem parte da minha vida. E eu tô aqui pra falar que não é uma série só pra criança, apesar desse ser o público-alvo, e como você pode assistir essa série incrível, maravilhosa, que fala de assuntos muito interessantes e importantes pra crianças e possui uma grande legião de fãs adultos. O desenho foi criado pelo Pendleton Ward e estreou lá no Cartoon Network americano em abril de 2010. Depois de todos esses anos, a série se encerrou agora em 3 de setembro lá nos Estados Unidos e aqui no Cartoon Network brasileiro dia 23 de setembro, ou seja, essa semana. Foi bem triste. Bem, sobre o que é o desenho. O desenho acompanha as aventuras do Finn, um menino humano de 12 anos, e o Jake, que é um cachorro que é capaz de se transformar, de se expandir, de ficar grande, de ficar pequenininho, de esticar partes do corpo. Gotta find a honey for my homie, a baby for my buddy. O desenho em si, ele tem 11 minutos, você tem um começo, um meio e um fim. Só que às vezes você vai ter um episódio que vai acabar passando por mais episódios, vai durar 2, 3 episódios. Eles fizeram várias minisséries a partir dessa temporada, uma delas é Stakes, depois teve Islands e depois Elements. São 3 minisséries que tiveram, que duraram aí uma média de 7, 8 episódios. Mas o importante é que tudo que acontece na série, mesmo que seja um fato ali na primeira temporada, pode ser levado mais pra frente, pro crescimento de certos personagens. E, apesar de a gente ter o Finn e o Jake como os protagonistas, a gente vai conhecer da Terra de Ul. E a Terra de Ul... Bem, a Terra, imagina o que aconteceu se a gente tivesse uma terceira guerra mundial. E aí explodiu. Explodiu armas nucleares, radioatividade. Tanto que eles chamam essa guerra de a Guerra dos Cogumelos, porque é como forma-se a explosão depois de uma bomba atômica. Falei certo? Então, muitos seres humanos aparentemente não existem, com exceção do Finn, mas basicamente é essa Terra. Então existem criaturas diferentes, como um cão que pode mudar o corpo dele, um reino doce, que é o Candy Kingdom, que é governado pela princesa Jujuba, ou Princess Bubblegum em inglês. Então literalmente ela é feita de chiclete. E falando sobre a princesa e a princesa Jujuba, nessa série as princesas têm esse nome por ter títulos e tudo mais, mas não significa que elas são pouca coisa não. A princesa Jujuba, por exemplo, ela é uma cientista. Ela vive inventando coisas pra melhorar o reino dela, que é o reino doce, e até outros reinos, ela tá sempre disposta a ajudar. E eu acho muito bacana porque ela tem uma relação diferente de tempos antigos entre reis e cavaleiros, que é o caso do Finn. Ele é o cavaleiro dessa princesa e das outras princesas, ele tá lá pra defender essa terra, apesar dele começar com 12 anos. E ela trata ele com respeito e vê ele meio que de uma forma, aos poucos, vendo ele de forma igual. Que eles estão no mesmo nível, ela não é superior por ser uma princesa. E apesar dela ter o maior cargo do Reino Doce, ela nunca é a rainha, ela é a princesa. O que eu gosto bastante são dos outros personagens também que estão à volta deles. Por exemplo, a gente tem a Lady Rainicorn, que é basicamente um unicórnio seguido de um arco-íris, né? E ela é a namorada do Jake, eles têm filhotes. I'm gonna be the best dad ever. E uma outra coisa que é interessante é que a Lady Rainicorn, não importa aonde seja a dublagem, ela nunca fala em inglês ou em português, ela nunca é traduzida. Na verdade, ela fala coreano. Jake, 자기 혼자 난리치는 거야. 우리 애들 걱정 안 해도 돼. 차이가 너무 광고하라니까. Nesse desenho a gente só sabe o que ela fala quando o Jake traduz. Ele fala assim, ele conversa com ela e você consegue ter uma ideia do que ela tá falando. Ou quando o Finn usa um tradutor e coloca no pescoço dela e a gente consegue ter a literal tradução do que ela tá falando. Mas é bonito porque às vezes o que ela precisa falar, aquela história dela, e até outros personagens entendem ela, como a princesa Jujuba, são as ações, são as emoções.
você não precisa entender necessariamente o que ela fala. A não ser que você fale coreano, aí você entende. Eles não se prepararam pro evento do K-pop, porque agora as pessoas falam coreano, então... E a minha personagem favorita é a Marceline, que é a rainha dos vampiros. Eu até fiz cosplay dela no passado, com direito a baixo, machado e tudo mais. Ela é uma personagem incrível. Ela é filha do rei dos demônios. Ela é... Basicamente, o pai dela seria a versão do rei do inferno. Ele é um grande demônio. Tanto que eles não chamam de inferno, eles chamam de noitosfera. E ele comanda esse submundo. E ela também é uma vampira. E ela tem várias capacidades, ela voa, ela tem um lado que ela de repente se transforma em morcego pra assustar todo mundo. Mas uma coisa que é muito legal é que ela resolveu não sugar o sangue de ninguém. Pra isso, ela suga o vermelho das coisas. Então, ela fala assim, eu tô com fome. Ela pega a maçã, ela chupa só o vermelho e a maçã fica lá inteirinha cinza. E aí a gente vê um outro personagem que eu gosto muito, que é o Rei Gelado. O Rei Gelado, você começa a assistir e fala, esse cara não presta, esse cara sequestra princesas. Ele sequestra as princesas porque ele quer casar com uma princesa. Acredite, você vai assistir e você vai falar assim, nossa, quem é esse Rei Gelado? Ele é estranho, ele é creepy. Mas aí você vai, de repente, se descobrir apaixonado por ele, porque o passado dele é maravilhoso. Só fica essa dica. Outra coisa que eu gosto muito no Rei Gelado é o fato que ele escreve fanfic. E se você já aprendeu alguma coisa sobre mim, é que eu amo fanfic. Adoro ver personagens de uma série, de um filme, em outros universos e criado pelos fãs. É incrível. E se você já viu meu vídeo da Miss Marvel, que saiu 2 semanas atrás, clica aqui no card, link na descrição, eu amo fanfic. Ele não escreve fanfic de outros universos. Ele escreve fanfic do próprio reino. E mais interessante, ele faz um negócio chamado Gender Band, que é basicamente quando você pega todos os personagens e coloca o gênero oposto. A gente tem a regra número 63 do cosplay, por exemplo, que diz que todo personagem existe seu personagem do sexo oposto. Então, por exemplo, você pode muito bem criar fanart, fazer cosplay de um personagem e falar, não, eu quero fazer igualzinho, mas de saia em vez de calça. Quero usar o cabelo comprido. É meio que uma liberdade pra você fazer o que você quiser. E o Rei Gelado faz isso. Tanto que, na versão da história dele, até ele é uma mulher, é a Rainha Gelada. Então, até ele tá na história. Tanto que ele criou esses personagens que, em vez de ser o Finn e o Jake, é a Fiona e a Cake. E não só ele mudou o Finn pra Fiona, como ele transformou um cão num gato. Adventure time, come on, grab your friends, we'll go to very distant lands. Take the cat and Fiona the human, fun will never end, it's adventure time. Tem uma personagem que eu amo muito, que é a Princesa Caroço, ou Princesa Lamp Space, e ela é dublada pelo Pendleton Ward, que é o criador da série. Então ela é dublada por um cara, ela é uma princesa, ela é uma menina, mas ela é dublada por esse cara. E a voz dela é maravilhosa, tanto no original quanto na dublagem em português. Everyone's worthless at this talent show. I'm totally gonna win when I sing. These lumps, I know you wanna slump up on these lumps, but you can't 'cause you're a chump. A chump. Alguns temas importantes dessa série é o poder da amizade, principalmente entre o Finn e o Jake, que são irmãos. Bem, irmãos adotivos. O Finn tava um dia por aí perdido no meio da floresta e ele é resgatado pela família do Jake, pelos pais dele, e eles são criados como irmãos. Só que o Jake também tem um outro irmão, e é muito importante porque você tá mostrando mais uma vez o poder da amizade, e é legal ver do ponto de vista de um protagonista masculino, porque a gente tá acostumado tanto a ver uma coisa de violência, e apesar dele lutar com monstros e derrotar, e parecer que você tá jogando RPG, Dungeons and Dragons, ele tem um lado sensível, ele tem um lado que comete erros, né? A gente vai vendo durante essas temporadas, são 10 temporadas, 9 anos, só que ele cresce dos 12 aos 17, o Finn. Então, são 5 anos onde a gente vê um amadurecimento, passando de uma criança para um adolescente. Então, a relação dele com as outras pessoas, a relação dele consigo mesmo, em se aceitar como herói, em entender, por exemplo, o amor. Ele vai se apaixonar por mais de uma menina durante essa série. Tem a Princesa Jujuba, que ele tem uma grande admiração. Tem a Princesa do Fogo. Vai ter a Maga Caçadora. Ele vai evoluindo e cometendo erros. Tem a hora que você assiste e você fala assim, não foi boa essa decisão que você teve.
E ele vai ter que arcar com aquelas consequências. Ele vai ter momentos que ele vai refletir sobre aquilo. E que pode existir amizade entre meninos e meninas. É muito importante. E ele não vai ficar... Quando ele se apaixona por alguém e não é correspondido, ele não vai ficar bravo e nunca mais falar, e nunca mais seguir, e nunca mais fazer nada por aquela pessoa. Ele tem o tempo dele, ele passa por aquilo, mas ele segue em frente. Existe uma frase do Jake que eu acho uma das lições mais importantes de Hora de Aventura e é uma das coisas que, pra mim, bateu muito forte. Dude, sucking at something is the first step towards being sorta good at something. E é basicamente a vida. A gente tem esse negócio que a gente precisa, eu vou ser bom em desenhar, eu vou ser bom naquilo, e que as coisas aconteçam de um dia pro outro. Mas a falha é o primeiro passo pra você aprender. A gente aprende com os nossos erros, e a gente vai melhorando, a gente vai progredindo, e pra algum dia, pelo menos, ser um pouquinho melhor. You see this cup? This is literally my favorite cup. Huh. Now it's gone forever, so it's not real, and I don't care about it anymore. Oh no, my favorite window! O Jake vai lá, pega uma caneca e fala: tá vendo essa caneca? Ela é literalmente a minha caneca favorita. E ele joga pela janela e quebra. Pronto, tá vendo? Aconteceu, ela quebrou, tá no passado. A gente precisa perdoar as coisas que aconteceram e seguir em frente. Tá entendendo as frases desse desenho e o quão essas mensagens estão chegando nas crianças e pra já ao começo entender, desde o começo entender essas coisas? É por isso que eu amo Hora de Aventura, cara. E se por acaso você gosta de Steven Universo, fica aqui uma dica. Antes dela ir sozinha fazer essa série, a Rebecca Sugar foi uma das roteiristas de Hora de Aventura. Escreveu episódios maravilhosos e incríveis, incluindo vários arcos envolvendo a Marceline, que é realmente a personagem favorita dela. Ela fala que ela ama escrever pra essa personagem, escrever músicas pra ela, porque sim, esse desenho tem músicas. E ainda na minissérie Stakes, ela faz a voz da mãe da Marceline. É bem curtinho, é bem rapidinho, mas ela canta na série. E a música na série vai ser algo muito marcante. Existem várias músicas, tem músicas de 10, 15 segundos, músicas de 2, 3 minutos, onde os personagens vão abrir ali o seu coração e os seus sentimentos. E é uma boa forma de conhecer os personagens. Duas músicas que vale aqui deixar é I'm Just Your Problem, cantado pela Marceline, e What Am I To You, do Finn, que são cantadas no mesmo episódio, que eles têm um cara que rouba várias coisas deles, vários pertences valiosos, eles vão atrás desse cara. Só que pra eles pegarem os objetos de volta, tem uma porta, que é o portão da verdade. Então eles têm que ir lá e cantar algo que seja verdadeiro pra eles, senão a porta não abre. E é um dos momentos onde a gente consegue ver muita vulnerabilidade, tanto da Marceline quanto do Finn. E é bem bonitinho, porque ele fala: o que eu sou pra você? Eu sou seu irmão, seu cavaleiro, ou eu sou uma piada, né? Em referência a ser o irmão do Jake, a ser um cavaleiro pra princesa Jujuba. E como a Marceline trata ele como uma criança mesmo. E ele quer se provar de que ele é mais do que aquilo. Ele pode ser muito mais do que um rótulo dado pra ele. Em relação a Marceline, ela vai acabar falando dos sentimentos dela em relação à princesa Jujuba. É uma amizade, que também pode ser interpretada como um relacionamento, dependendo de como você vê. Delas serem muito amigas, pelo menos é isso que a gente tem a impressão, muito próximas, há milhares de anos, porque as duas já viveram muito tempo. E de repente essa amizade se perdeu e as duas têm esse ressentimento. Então, mesmo que a história seja do fim do Jake, os personagens em volta vão ter desenvolvimento e vão ter seus próprios arcos também. Até episódios onde você não vai ver o Jake e o Finn, isso acontece também. E apesar de Hora de Aventura ter o seu estilo próprio de animação, existem alguns episódios onde eles deixam os animadores brincarem com diferentes estilos, até episódios onde a animação fica em 3D. Tem um episódio que eles entram dentro do Bimo. Eu esqueci de falar do Bimo. Bimo é uma das coisas mais preciosas do mundo. É um robozinho que o propósito dele é ser um videogame. E o cara que inventa ele fala que ele criou o Bimo pra amar e pra aprender e pra se divertir. Ele queria que o Bimo aprendesse o que é diversão. E o Bimo é essa coisa preciosa e fofa. Who wants to play video games? Bimo! Coloca os dois dentro do videogame. Então a gente tem outro tipo de animação. E ele até faz uma piada. Nossa, cara, fazer animação deve ser mó fácil, né? É mó fácil, as pessoas fazem de qualquer jeito. Aí, tipo, eles levam um tapa, assim, como se os animadores dissessem: para aí, pode parar. A gente leva um trabalhão pra fazer esse desenho e você vem reclamar. Então é tipo, metalinguagem, quebra da quarta parede. Então, tem uns episódios diferentes, assim, que são bem bacanas.
Nessa última parte eu quero falar sobre alguns atores, algumas vozes que talvez você conheça de algum outro desenho, de algum outro filme e algumas participações especiais também. Bem, o Finn, que é o humano, ele é dublado pelo Jeremy Shedda, que já fez alguns filmes live action, e se por acaso você assiste Voltron, você o conhece como Lance. Tanto que quando ele apareceu como Lance, ele dá um grito, eu falei, esse grito é do Finn. Assim, conexão instantânea, apesar dele ter começado a Hora de Aventura com 13 anos e ter tipo 21 agora. O John DiMaggio, que faz a voz do Jake, é um ator que, assim, tem muita coisa guardada. Se eu entrar no IMDb dele, é tipo, o cara fez muita coisa. Mas ele é muito famoso também por ter feito Futurama. Ele fazia o Bender, robô maníaco depressivo que eu amo tanto. Então, se você assistiu Futurama, o Jake é essa voz. E ele também participou de um episódio de Voltron. Sim, eu vou falar muito de Voltron porque eu amo Voltron. E a Marceline, que é uma das minhas personagens favoritas, é a Olivia Olson. Que se por acaso você assistiu um certo filme chamado Love Actually... Você lembra? Eu não lembro, é Simplesmente Amor? Acho que é Simplesmente Amor. A gente vai saber na hora de editar esse vídeo se a gente falou o nome errado. Tem um menininho, ele é apaixonado por essa menina, ela é essa menina, e no final do filme ela canta All I Want for Christmas Is You, e ela mostra o quão poderosa ela é, e o quão incrível a voz dela é, e eu amo a Olivia Olson. E ela também dubla a filha do Finn Smirt em Phineas e Ferb. Aqui, rápidas menções honrosas. Na versão de Gender Swap, o Neil Patrick Harris faz a versão masculina da Princesa Jujuba, ele faz o Príncipe Gumball. O Donald Glover, que eu amo, de Community, Spider-Man Homecoming, também é o rapper Childish Gambino, se This Is America. Ele dubla a versão masculina da Marceline, que é o Marshall Lee. O Mark Hamill, nosso queridinho Luke Skywalker, também queridinho Coringa, que também faz bastante trabalho de voz. Ele faz o monstro do medo que existe dentro do Finn. E se você assiste Rick and Morty, outra série, essa aí já é adulta, essa não é pra criança, Rick and Morty não é pra criança, pelo amor de Deus. Que ele faz a voz tanto do Rick e do Morty, de vários personagens. Ele faz o Lemon Grab em Hora de Aventura, então... Unacceptable! Eu amo o Lemon Grab, gente, maravilhoso. Talvez esse vídeo seja um pouquinho longo, mas é simplesmente porque eu tenho muito amor por essa série. Você vai conhecendo mais os personagens, mais desse mundo, mais dessa terra, mais sobre elementos. É um mundo cheio de magia. E eu adoro que a Princesa Jujuba, ela fala: magia é só ciência que a gente ainda não descobriu ainda. E isso é muito reflexão da vida, a gente vai descobrindo as coisas, descobrindo o que elas são. Então, é muito ligado com a vida real, você pode ter exemplos de situações nesse mundo mágico. Como lidar com traumas, como lidar com amor, o que é amizade, o que é companheirismo, e numa série com personagens que parecem fofinhos e feitos de doce, mas são apenas alegorias para a vida real. Então, não é à toa que a série ficou no ar tanto tempo, 9 anos, quase 9 anos, 10 temporadas, e muito amor por essa série. Muitos cosplayers no mundo todo, muito adulto assistindo, porque é um daqueles desenhos onde você consegue se identificar com os personagens, com as situações. Então, eu tenho um grande amor por essa série. Cosplays 2 anos seguidos da mesma série significa alguma coisa. Infelizmente, a Netflix tirou as 4 primeiras temporadas da série do catálogo, mas a 5ª e a 6ª estão lá. E você pode assistir os episódios no Cartoon Network. E é isso. Eu tô triste que acabou. Então esse vídeo, em certo ponto, também foi feito, eu fiz meio que pra mim também, como, sabe, é muito grande esse amor por esse desenho, que um dia eu descobri por acaso e falei, nossa, tem todo mundo assistindo esse desenho, vou ver o que é. E aí eu me apaixonei. Então, se vocês quiserem assistir, super recomendo. Os episódios são curtinhos, você vai assistindo mais um, e aos poucos você chegou em 9 temporadas, 10 temporadas, então... E essa é a minha dica de hoje. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, clica no sininho aqui embaixo pra você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixa aqui nos comentários se você gosta de Hora de Aventura, se você gosta dos desenhos do Cartoon Network, e se você tem alguma dica pra mim. Não deixa de deixar o joinha. E bem, a gente se vê no próximo vídeo.